Passaram diversos presidentes. O Brasil mudou muito, inclusive a questão sindical. O que mudou na sua avaliação do nascimento do Ciproem, que a luta era o reconhecimento, a atualidade 2025, o mundo de hoje? Olha, a reforma sindical, ela fez com que todos os sindicatos, não só o Ciproem, mas afetou a gente também, obrigou todo mundo a trabalhar. É claro que, como nós estávamos em fase de reconhecimento, nós tínhamos que trabalhar. Mas quando acabou o imposto sindical em 2016, todo mundo que fazia parte de sindicato teve que trabalhar. Ou seja, você só vai viver se você tiver associado. Como nós tínhamos associados por causa da nossa luta, de precisar entrar nas cidades, precisar entrar nas escolas, a gente sobreviveu. Mas o duro golpe no sindicalismo foi a extinção do imposto sindical. Só permaneceu vivo e atuante quem tem associado. E nós temos associados, nós temos trabalho. Tá certo. Então, hoje o Ciproem tem quantos associados? Em média, assim. Veja bem, nós somos sindicato de 9 cidades. Então, nós temos bastante associados. A gente acaba não dizendo, Alan, o quanto tem de associados, porque é claro que sempre os prefeitos estão na nossa cola. E aí um pode achar, aqui na minha cidade tem mais, tem menos, tem... E acaba, de uma certa forma, levando isto de uma forma que a gente não gostaria que viesse. Então, mas nós temos bastante. Nós temos a oportunidade de ter bastantes associados, porque nós temos trabalho. Para você ter ideia, aqui em Taboão, por exemplo, nós temos muitos associados. Uma das cidades que mais associados nós temos é Taboão da Serra. Por quê? Aí não é demérito para nenhum prefeito. Cada um tem uma visão da sua administração. Só o microfone, a hora que for olhar... tá, para eu falar aqui, tá? Vou falar, me ensina aí. Então, veja bem, todas as cidades, os seus prefeitos, muitas vezes cometem equívocos e muitas vezes não é nem deliberado o equívoco. Acontece. Aqui em Taboão da Serra, lá em 2010, o Evilásio ele fez um plano de carreira. E este plano de carreira, feito pela Fundação Getúlio Vargas, acabou, de uma certa forma, tendo algumas armadilhas. E estas armadilhas acabaram prejudicando muito os servidores e no conjunto e também aos professores. E a gente, ao longo do tempo, foi tentando dizer... Evilásio, corrige. Mas você sabe, muitas vezes palavra de rei é um troço difícil para voltar e os caras não reconhecem que muitas vezes precisa voltar, tem medo de voltar, mas será que se eu voltar vão dizer que eu sou fraco? Não, e não é isso. Não é isso, tanto que a própria lei, para você ter ideia, existe uma lei federal que diz assim: a administração pública deve corrigir os seus erros a qualquer tempo. Ora, a própria lei federal diz que eu posso corrigir, vou pegar aí esse rabicho de lei e vou corrigir algumas situações. E aí não corrigiu. E nós fomos para a justiça e tivemos a oportunidade de ganhar na justiça e ensinar para o administrador público que ele estava errado. Então, em tirar quinquênio, sexta parte, essas coisas assim. E nós fomos para a justiça e ganhamos estas ações que a gente moveu para os professores. E ao mover estas ações, a justiça, quando reconhece, ela reconhece que foi feito um erro e ela manda corrigir o erro, inclusive corrigir o passado. E aí você pega, lá o erro foi em 2010, o sindicato foi entrando com ação de 2010 até agora. E essas ações, você sabe, a justiça no Brasil é muito lenta, principalmente quando envolve dinheiro. Professor, a justiça no Brasil é lenta. E quando envolve dinheiro, ela é muito mais. Porque se ela mandar pagar, você recebe, aí descobre que está errado. Quem é que vai devolver esse dinheiro se eu já gastei?
Então, a justiça é lenta e quando envolve dinheiro, ela é muito mais lenta. Então, a justiça mandou corrigir alguns erros, e estes erros são erros que, corrigido ao longo destes anos todos, 10 anos, né? Dá muito dinheiro, porque o juro do fórum ele é diferente do juro do banco. O juro do fórum ele vem lá na Selic, então é um juro alto. Bastante dinheiro. Então, nós temos professores em Taboão da Serra, nós tivemos ações que os professores receberam 30 mil, mas nós temos ações aí dos professores recebendo mais de 200 mil reais. Então, aquele que tinha menos aula, que entrou depois, recebe menos. Mas os professores que já estavam e que tinham já licença-prêmio, que tinha quinquênio, que tinha uma série de coisas, né, sexta parte, então esses professores receberam mais. E não são poucos. Então, todos os meses, a Prefeitura de Taboão da Serra é obrigada a pagar alguns imprecatórios e outros não, mas ela é obrigada a pagar as ações judiciais dos professores de Taboão da Serra. Isso nos traz um contentamento, nos traz uma felicidade, porque a gente sabe que o nosso trabalho corrigiu alguns erros, alguns desvios que as administrações fizeram com os professores. Então, a administração não valorizou o professor. O sindicato foi atrás da valorização e conseguiu fazer com que as administrações pagassem o professor. Ou seja, de 2010 para cá, então passou Evilásio, depois Fernando Fernandes, depois Aprígio, agora Engenheiro Daniel. Essa dívida foi acumulando juros. Sim. E está sendo executada agora. O Aprígio teve... ela estourou, na verdade, no colo do Aprígio. Ela estourou, por quê? Porque era o Fernando, né? Foi o Evilásio, começou no Evilásio, não deslindou no Evilásio, não deslindou no Fernando, veio acontecer o deslinde da ação no colo do Aprígio. Estourou, a primeira ação a ser paga foi no Aprígio. Então, o Aprígio gastou bastante com os professores, corrigindo os erros lá do passado. Aí, o Daniel, a maior parte das ações ainda estão em julgamento, né? Mas como é uma ação igual para todo mundo, só muda o valor, porque alguns trabalharam um pouco mais, outros trabalharam um pouco menos, então alguns pegaram um período de reajuste, outros não. Então, é uma ação que ela torna-se individual, ela então é uma ação para cada professor, você não recebe porque o valor não é igual, como o valor não é igual, ela não pode ser coletiva, ela tem que ser individual. E aí a prefeitura está pagando, embora seja modular a sentença, a prefeitura é obrigada a pagar mensalmente aí 10, 12, 15 ações que vão transitando e julgando para os professores. Hoje tem quantas ações em andamento? É. Eu acredito que só em ação em andamento nós devemos ter ainda 800 ações. Em Taboão? Em Taboão. Uau. No sindicato tem muito mais. Tem muito mais. E nós temos 2 ações aí que ainda o nosso jurídico não me autorizou dizer. E mas nós temos... Quais são? Não posso. Mas eu te juro. Mas Taboão... Não, Taboão tudo. Olha, professor, eu não posso ainda contar. Mas nós temos 2 ações que vão estourar, e eu prometo para você, porque você está dando a oportunidade para nós de falar, está dando fala para a gente, eu prometo que no dia que o meu jurídico disser, professor, anuncia para as cidades, porque nós já ganhamos a ação, mas nós temos um problema que é muito feio. É muito feio. A gente ganha a ação e aqueles advogados que são meio distante da vontade de trabalhar, eles pegam as nossas sentenças e falam para os professores, olha, eu faço e comigo a ação vai mais rápido, eu sou melhor do que o sindicato. A sentença é nossa. Em cima da nossa tese, da nossa sentença, ele pega e abre a ação para ele. Isso é muito feio. Principalmente mas que nem... é legal?
lá em Cotia e Vargem Grande, nós tínhamos um advogado lá que ele não ganhava nada. O que ele ganhava era aquilo que a gente já tinha ganhado. Então, o advogado, ele entrava com as ações, ele esperava a gente ganhar. Quando saía a sentença, ele saía dizendo para todo mundo que ele fazia melhor, que fazia mais bonito. E isso é muito feio. E aí, acabava. E o professor, por sua vez, ao invés dele prestigiar a sua entidade classista, ele vai lá e fala, é verdade, o cara é melhor. Não é. O cara é um oportunista, ele só pegou aquilo que a gente fez. Então, estou te prometendo, se você quiser, num momento oportuno, anunciar para os professores das 9 cidades da região que tem 2 ações bombásticas e milionárias, que o sindicato desenvolveu a tese e a justiça acreditou na tese, vocês não vão acreditar no que o sindicato pôs a mão e a justiça acreditou que é verdade o que a gente pensou. Os professores não vão acreditar. Falam, não, isso não é verdade, isso não está acontecendo com a gente. Para você ter ideia, uma dessas ações aí... Eu vou tirar essa ação ainda hoje aqui. Brincando. Uma dessas ações aí vem mais de 30 mil reais para cada professor. Então, essas ações elas virão, e no momento oportuno a gente vai anunciar com vocês que tem essas ações e que a gente vai ter a oportunidade de falar para os professores. Então, professor da Rede Municipal de Taboão, do Cone Sul, de Barueri, fiquem atentos no Taboão em Foco, que em breve teremos a informação em primeira mão. Em poucos meses. Eu já ia falar dias.